Olá pessoal, sejam bem-vindos, tá? A gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? Depois dos informes aqui do Unidigital, vamos voltar à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu compartilhar, tirar aqui o seu vídeo, compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, aula passada, é, a gente falou aqui do, né, do fórum de discussão 2, tá? Expliquei aqui, usei até esse exemplo aqui da geração geotérmica aí, né? Agora, para essa aula de hoje aqui, vamos falar da atividade um da SAP 1, tá? Para a gente falar dessa atividade, eu preciso de alguns materiais extras, né? Inclusive um vídeo extra. Esse vídeo aqui, tá? É um vídeo bem curto, mas se você rodar ele aqui, ó, vou pôr ele para passar rapidão, ó. É o vídeo de referência da subestação, tá bom? Tá vendo aí, ó? Não é a subestação exatamente da cidade lá da situação de aprendizagem, tá? Mas é uma subestação que dá para a gente usar como referência. Como estamos aqui no EAD, né? Fazer uma visita, né, no EAD aqui é impraticável, né? Uma visita. Só se eu tivesse numa subestação e a gente ao vivo, eu mostrando a gravação aqui. Mas basicamente, o que que eu vou utilizar aqui para a gente resolver esse problema, né? E interessante eu falar isso, né? Porque assim, todo curso que você faz, né, incluindo a eletrotécnica, a engenharia elétrica, até mesmo, né, os eletricistas, esse curso, né, ele vai te dar habilidades, né, para você desenvolver a arte de resolver problemas. Mas de resolver problemas de que forma? De forma técnica, baseado nos conhecimentos que você vai adquirir, né, e vai estar sempre lapidando depois que você finaliza o curso, tá? E daí, essa foi a melhor opção. Eu tentei achar uma simulação aqui, mas eu não tinha, então vai ser esse vídeo aqui dessa subestação, tá bom? E o material complementar aqui, ó, a Flaviane já colocou na pasta aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma norma técnica, tá? Não é a norma técnica da Equatorial, tá? Que é a NT 05. Na verdade, ela fala de média tensão. Aqui a gente está falando mais, a gente está falando tanto
de média tensão como alta tensão. Por exemplo, ó, isso aqui o pessoal tá montando aqui, ó. Na verdade, essa torre, nesse caso, ela tá energizada aqui, ó. Mas o pessoal tá indo para montar a parte de telecom aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês, ó? Isso aqui é uma linha de transmissão, é um circuito único, tá? Ela é estilo, o pessoal chama de canadense. Não é só a estrutura de concreto armado, que é a famosa canadense. A canadense, ela aparece igual tá aqui, ó, um triângulo. Deixa eu pegar aqui minha caneta virtual aqui, que aí a gente. Só um minutinho aqui, já que aparece aqui. Igual tá aparecendo aqui, ó. Chama ela de canadense aqui, porque as fases, ó, vão estar nesse estilo aqui, ó. Aí, por exemplo, né? Você tem a fase A, B e C, tá? E é um circuito único, né? Circuito único. Circuito único porque nós temos três fases, né? E aí, essa aqui eu não lembro, se eu não me engano, acho que é de 138 kV, tá? Então, e ela é treliçada, tá? As mais comuns desse tipo aqui são as de concreto armado, tá? Tem algumas metálicas, só que ela é circular. Na verdade, ela parece um polígono de vários lados, só que os lados são bem pequenininhos. E aí, se você enxerga ela de longe, ela parece ser circular. Na verdade, ela é metálica, tá? Ela tem esse perfil com várias faces aqui, ela dá a volta aqui no poste. Ela é oca e aí tem uma estrutura por dentro aqui reforçando. Inclusive, ela utiliza a própria estrutura como aterramento, assim como essa daqui, ó. E aí, nesse caso, eu tinha dado treinamento pessoal. Tem um curso de montador eletromecânico. Aí, o que que o montador eletromecânico faz? Ele ajuda na montagem da torre. Nesse caso, o serviço não era nem a montagem da torre, essas fases já estavam operando. O que que ele faz aqui? Ele vem subindo, ó, isso aqui chama pedarol, tá? O pedarol, o que que é isso? É como se fosse uma escada de navio. Não sei se vocês já viram alguns barcos mais antigos aí. O pessoal coloca hastes aqui, ó, e vai subindo por essas hastes. Essas hastes são chamadas de pedarol, e aí o eletricista vai escalando pelo pedarol aqui, né? Utilizando também a treliça aqui, a estrutura treliçada aqui, ó. Vai utilizando ela aqui com a ajuda do pedarol para chegar aqui, ó, e fazer a instalação do cabo de aterramento. Lembra que eu falei que no cabo de aterramento o pessoal utiliza utiliza o próprio cabo de aterramento como um cabo de telecom, né? É a arquitetura OPGW. Esse cabo aqui de terra, ele vai ter mais ou menos essa arquitetura aqui, ó. Ele terá os cabos os fios, né, de diâmetro menor aqui. Aí você vai ter um cilindro
um cilindro isolante fazendo a isolação, porque aqui é elétrico, né? Metálico, quer dizer, é metálico, é o aterramento. Internamente você tem, né, a fibra ótica. Você tem aqui a fibra ótica. E aí essa fibra ótica, ela serve para controle da subestação, ela serve também para compartilhamento de infraestrutura com a concessionária de telecom, tá? Antigamente a telecom a gente contava só mesmo com circuitos chamados CCC, comutação de circuito, tá? Aí a comutadora de circuito, além de utilizar um único circuito, ela era limitada. Por exemplo, utilizava essa mesma arquitetura, só que em vez de fibra ótica aqui interno, utiliza um cabo, um par metálico, tá? Um de telecom. Então, e também bem no começo, antes, né, já usando essa arquitetura aqui, porque é o seguinte, aqui na LT, na linha de transmissão, a arquitetura de telecom, né, seja hoje por fibra ótica, as antigas por par metálico, na linha de transmissão, ela fica dentro do cabo de aterramento. E na rede, né, rede de distribuição urbana, né, a RDU, ela fica num local, deixa eu pegar aqui um exemplo, foi 18, era 15, mas eu vou aproveitar aqui. Eu vou pegar essa norma aqui, não é a norma, não era a que tratava disso, mas só para vocês entenderem aqui, ó. Um poste, deixa eu pegar uma mais adequada aqui. Eu vou pegar essa norma mais nova. Ó, esse aqui tá perfeito, ó. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é a arquitetura básica de uma rede de distribuição, tá? O que que nós temos aqui? Nós temos o poste, né? Aqui no meio aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar no próprio. Ah, esse aqui eu consigo. Nós temos aqui, ó, o poste. Esse poste, ele tem, ó, o engastamento. Isso aqui é a valeta, né? Aí essa valeta aqui é o chamado de engastamento. O E aqui, ó, que é esse buraco aqui. Ele é o L, que é a altura do poste completa aqui, né? Dividido por 10, ou seja, a décima parte, mais 0,6. 0,6 o quê? Metros, tá? Ou 60 centímetros. Então, você faz o cálculo, lembrando que os postes eles variam de 1 em 1 metro, né? Então, nós temos postes de 10, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 metros, tá? Nós temos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções. Dentro dessas seis opções aqui de altura, né? Vamos pegar o de 14 metros. De 14 metros, na verdade, ele não vai ficar 14 metros para fora. Se você fizer a conta aqui, ó, 14 metros, dividido por 10 mais 0,6 aqui, ó, você vai encontrar aqui 2.
quer dizer 2 metros. Ah, professor, então quer dizer que 2 metros fica enterrado e o restante, 12 metros, fica para fora aqui. Então, o poste de 14 metros, na verdade, vai ter 12, né? Então, o poste com alcance maior é o de 12 para a rede de distribuição urbana e rural. A distribuição, ela está na faixa de 13,8 kV a, né, até 34,5 kV, tá? Isso aqui seria, vamos, a tensão de linha real. Isso aqui é o real. Agora, o projeto, a 13, ela é projetada, né? Agora, o projeto, ela é projetada para suportar 15 kV, tá? Então, ela suporta, né? Na real, né? Ela suporta 15 de tensão de linha, né? Tensão entre duas fases, mas na prática você tem 13,8, tá? O projeto elétrico, no geral, desde lá do predial, industrial, até chegar aqui em linha de transmissão, né, que sai lá das geradoras de energia, sempre é superdimensionado, ou seja, é dimensionado a mais para trabalhar numa faixa menor, de forma que, quando o cabo é protegido, não é o caso da linha de transmissão, nem dessa daqui, né? É o caso da rede compacta, tá? De forma que ela suporte, tá? E aqui, ó, 34,5 kV, na real, a tensão entre duas fases, ela é de 36,2 kV, tá? Então ela suporta 36,2 tensão de linha, mas na verdade ela tem 34,5. Então, esses seis tipos de tamanhos de poste, né? Eles suportam, né, ou 15 ou 36, que é o chamado rede de distribuição. Quando eu falo de distribuição, eu não estou falando de simplesmente você distribuir algo. Ah, eu estou distribuindo panfleto na rua, divulgando uma loja. Não. Quando a gente fala de distribuição, nós falamos de distribuição de energia nesse nível aqui, ó. E esse nível é o primário. E o nível secundário, né, que é a baixa tensão, daí nós temos duas configurações. O 220/380 volts ou 127/220 volts, tá bom? Ah, então quer dizer que no primário aqui eu tenho 3,8 ou 34. No secundário, que é aqui, ó, fase A, fase B e fase C, igual ele está mostrando aqui, ó, A, B e C, eu tenho tensão de fase ou 220 ou 127. Beleza, professor. O que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é a iluminação. Aqui sairia o braço de iluminação pública. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem a média tensão. Logo abaixo da média tensão aqui, ó, onde fica a rede, fica dispositivo de proteção, que é o fusível, né? A chave tipo fusível. Você vai ter uma distância aqui, depois dessa faixa aqui, que aí vai operar o circuito secundário, a baixa tensão, e também, né, juntamente com a iluminação pública, tá? E aqui você tem a faixa de ocupação para telecom, né? Telecomunicação, tá? Então,
aqui do nível de distribuição é que eu coloco a fibra ótica, eu coloco o cabo coaxial, né? É, também, né, para telecom, para CAT TV, né? TV a cabo aí. Hoje em dia tá tudo, né, tudo junto e misturado, não é só telecomunicação, né? Hoje em dia é telecom, né? A telecom, principalmente a fixa, ela se transformou, tá? Ela não morreu, tá? Ainda existe, só que ela se transformou, ela deixou de ser comutação de circuito para passar a ser voz sobre IP, né? O VoIP, tá? E a parte de telefonia móvel, então, voz sobre IP não é mais a técnica de comutação de circuito, é agora a técnica de multiplexação de sinal, né? Ou seja, você tem vários sinais. Quando eu falo sinal, é ligação mesmo das pessoas, né? Essa live aqui, por exemplo, ela está multiplexada na rede. Ou seja, existe um canal em que só quem tem o link, né, que é a chave, só quem tem o link dessa aula e eu que estou agora gravando tem a interconexão, tá? Os dados estão passando aí na camada física aí, né? Na forma de elétrons, né? É onda eletromagnética aí, mas na hora que chega no demux, né? Eles estão multiplexados, estão misturados. Está misturado com a live que o professor Renan está gravando aqui do lado, né? A live que a monitora ali, a Calita, está gravando agora. Tá tudo junto e misturado, tá tudo multiplexado. Daí o Demux, né? Ele vai pegar a conversa do professor Renan, a conversa da Cálita, a conversa do professor Pablo e colocar nos canais, né? Nos canais, na camada, nas camadas, né? É um modelo OSI, né? Um modelo aí de telecomunicação. Ele vai colocar em cada canal e aí para o dispositivo onde cada professor está conectado aqui, ele vai se comunicar, né, através do link, através do software e por aí vai, através da internet, né? Beleza? E aí, essa faixa de ocupação, ela fica nesse, né? Ela é relegada a esse ponto aqui. Então, quer dizer que na linha de transmissão ela fica no cabo de aterramento e, né, no miolo do cabo de aterramento, e aqui na telecomunicação ela fica nessa faixa aqui, ó, logo abaixo da baixa tensão, tá bom? Mais precisamente, ó, 60 centímetros abaixo do braço de iluminação pública, você tem uma faixa de 50 centímetros onde você pode colocar a infra de telecom, tá bom? Agora vamos ao, né, entendido aqui alguns pontos. Vamos à análise aqui. Eu vou até aproveitar e já abrir o arquivo que eu mandei aqui de exemplo para vocês, ó. Eu vou colocar numa subestação aqui. Eu vou escolher uma aqui aleatoriamente. Isso aqui, ó, isso aqui é uma subestação, ó. É um poste com um transformador. Ele já configura uma subestação. Tem condomínio, tem indústria que tem esse tipo aqui, ó. Dois postes, que é a estrutura tipo HT, tá? Aqui no caso eles só chamam de rede H, mas é HT. Você tem subestações maiores que além do poste aqui, ó, você tem um cercado em volta. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui tá mostrando, ó. É, aqui tem a parte de medição, depois chega nos dois transformadores aqui. Isso aqui é a vista aérea, ó.
medição de energia, subestação, e ela toda protegida por, né, uma tela que funciona como gaiola de Faraday. E tem essa outra subestação aqui, ó, que aí ela já é abrigada. Ó, isso aqui é um outro exemplo de subestação ao tempo aí, só que com potência maior, né? E utiliza toda uma infraestrutura aqui em volta aqui, né? Protegendo. Ah, temos a subestação abrigada. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de subestação abrigada, tá? Que tem um diagrama unifilar, ó, falando que está chegando da média tensão e entrando, passando por secundário, que é aqui atrás, que é o primário, H1, H2, H3. E logo, deixa eu ver se tem uma vista. Logo aqui atrás do transformador tem o secundário aqui, ó, que ele vai pelo chão aqui. Isso aqui é abrigado, tá? Vamos lá, vamos na atividade aqui, ó. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter depois só a aula do dia 7, tá? Mas eu já tenho a aula gravada aqui, tá? Porque nós precisamos de pelo menos mais uma aula. E aí, igual eu falei no início aqui, eu tô sempre relembrando a vocês, tá? Porque senão vocês vão esperar aula de instalação e a gente já vai estar em manutenção, né? Estaremos, né? O professor aqui matando português aqui. Aqui, ó. Aqui tem a situação, né? De aprendizagem. E aqui tem a folha de tarefa. Eu vou mostrar bem objetivamente para vocês, tá? Deixa eu pôr aqui atividades, né? Daí, eu já vou deixar aqui na agulha a análise aqui, ó, tá? Mas primeiro, vou colocar aqui para o vídeo, né? Vocês lembrar que tem que olhar o vídeo. Só dar uma arrumada aqui. Isso aqui é a folha de atividade, tá? Eu vou mostrar ela aqui rapidão aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um checklist e tem, logo após o checklist, um relatório técnico, tá? Esse checklist é o porquê tem aquela animação. Você vai entrar, lembra lá em instalação predial que eu expliquei para vocês que a NBR 5410 lá no item 7, né, tem a inspeção por visual, né, e a inspeção por ensaio, utilizando equipamento. Então, basicamente, você vai utilizar esses dois métodos, visual, né, algumas coisas dá para você detectar só de olhar, por exemplo, arco elétrico que aconteceu, né, você vê lá tudo chamuscado, tudo queimado, né, você consegue sentir o fedor, né, do cabeamento lá queimado, torrado, né? E você pode utilizar equipamento, né? Um detector, um termovisor, tá? Para ele mostrar os pontos quentes que tem nessa possível subestação aí, tá?
Deixa eu só mostrei que é a folha, né? Agora eu vou pôr a minha análise aqui, que aí a gente vai fazendo ela de forma mais objetiva, tá? Então aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, vou diminuir aqui, tá? Ó, é necessário realizar com a primeira tarefa a energização, né? Melhor dizendo, a reenergização de uma subestação após um desligamento por defeito. Então houve um defeito, então você não vai energizar, né? Você vai reenergizar, porque ela estava energizada, tá? Mas eu entendi o contexto aqui, né? Aqui está falando no sentido de ligar, tá? Mas ela já estava ligada, você vai o quê? Apenas mantê-la, né? É o princípio da manutenção, tá? Lembra que a manutenção seria, a grosso modo, a arte de você manter algo no estado original, né? No estado que veio, tá? Então, eu estou mantendo o carro em bom estado, estou fazendo uma manutenção, né? Como é que eu estou fazendo essa manutenção? Levando no periódico lá para troca de óleo, troca de pastilha e o que tiver mais para fazer ali. Então, deu um defeito, né? O técnico responsável por realizar a manutenção não estava presente. Madison, técnico em eletrotécnica, era pouco habilidoso. Nesse tipo de manutenção, deveria realizar o serviço. Eram 2 horas da manhã, faltou energia na cidade toda, né? Porque houve um defeito na subestação que a alimenta. Como um técnico responsável estava vigiando, ou viajando, desculpa, foi designado outro menos habilidoso, que é o Madison. O desafio do Madison era reenergizar, né? Na subestação e fazer voltar a energia à cidade. De posse do manual de operação, né, da subestação e com a orientação do gerente regional através do telefone, foram seguidos todos os passos para colocar a subestação em operação. O estresse era visível, né? Óbvio. O gerente regional tentava acalmá-lo, a fim de que se pudesse obter sucesso na reenergização, ou trava-língua aí, da subestação, tá? Vamos lá. Para resolver esse problema, Madison terá que aplicar os conhecimentos adquiridos aí no curso de eletrotécnica. Então, basicamente, aquele checklist, você vai ver se a subestação está aterrada, se existe sinalização, né? Há risco de incêndio? Não. Há, deixa eu aumentar aqui mais um pouco. Incêndio ou explosão, né? Utilização de EPIs, né? Veja no verso aqui. Provavelmente, né, esse formulário era para ele ter um verso, né, no caso aqui não tem, porque já tem um relatório técnico, ou veja no relatório técnico a seguir, pode ser. Então, geralmente, a instalação, ela deve estar num nível ali, vamos dizer, muito bom, bom para ótimo, tá? Bom já requer, né, requer cuidados aí. Mas estando muito boa, estando ótima, você vai só fazer o checklist aqui, ó, estado geral dos equipamentos de subestação, tá? E aqui, ó, olhando a simulação aqui, ó, está muito pequena aqui, não rola não. Eu tenho aqui o vídeo. Se eu acho que.
É isso. É, tá difícil. Não tá aqui não, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Então aqui, ó, esse checklist, olha as muflas que é a entrada ali. Vou usar esse menor mesmo. Porque se eu aumentar aqui, aqui, ó, se for ver, ela vai entrar na subestação. E aí, você entrando aqui na subestação, né? O estado geral dos equipamentos tá muito bom, tá regular, tá ótimo. Aí, se estiver regular, você vai ter que explicar o porquê, né? Que você avaliou assim. Estado geral das ligações, estado dos aterramentos, né? Checagem geral do posicionamento dos equipamentos em campo, né? Verificação do mecanismo de fechamento aí, né? Do disjuntor, checagem, o disjuntor de média tensão, ele tem uma espécie de uma mola ali, você tem que carregar essa mola, porque aí ele vai fazer um barulho imenso, porque essa mola ela tem uma força elástica muito grande e ela sai arrebentando tudo ali, arrebentando, modo de dizer assim, ela empurra, ela faz o desligamento ou ligamento de forma muito rápida, semelhante ao que vocês viram lá, a chave contactora, né? Contator, no fim das contas, ele é o quê? É como se fosse um interruptor, tá? Que ele é capaz de fazer manobra, né? Manobra de ligar ou desligar, acoplando ali o botão, né? Nos bornes. Então, no final das contas, é um contator, só que muito mais robusto, uma mola muito mais poderosa aí. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, você vai verificar tudo para raio de rede, estado geral da fiação, verificação da mola solenoide lá, que é o desse lá do disjuntor de média tensão, tá? Estado geral da proteção do disjuntor. Pode ser que a subestação não tenha, mas geralmente de distribuição de energia tem. Existe alguns clientes aí que têm potências aí elevadas, também tem esse tipo de disjuntor. Ele parece um transformador, disjuntor de média tensão. O que mais que tá para falar? Verificar se há problema no mecanismo de abertura, se é bom sempre a gente olhar, checar a fiação, até o relé, as bobinas de abertura e fechamento do disjuntor. Então você tem que fazer um checklist, a sua assinatura aqui e tal, e iniciar o trabalho, tá? Então, ó, que igual no objetivo aqui, ó, descrever a necessidade, né, de você fazer esse passeio, no caso virtual, né? Aí, geralmente, quando é na unidade assim, eu utilizo, dependendo da unidade, igual ali, Senai, o IB, né, o Ítalo Bolonha, o pessoal costuma ter uma subestação lá, modelo, né? Aí costuma levar o aluno nessa subestação para ele conhecer, levar lá nos postes para conhecer a rede, né? A infraestrutura de rede de distribuição. Então, basicamente, você vai verificar diagrama unifilar, os parâmetros elétricos, está tudo ok, os equipamentos da subestação. Então, você vai fazer inspeção visual e inspeção por ensaio. Vai pegar lá o, por exemplo, o termovisor, vai olhar para ver se no barramento tem ponto quente. Então você vai fazer um checklist ali, né? Inclusive alguns desses relatórios aqui, ó, ele já é padrão, tá? E aí só vai ter a descrição, o que que você vai marcar, você marca ou não, né? Ainda tem a questão do não aplicável, né? Que aí, utilizando o seu conhecimento, você vai falar: olha, que isso aqui não é necessário.
fazer essa verificação. Por exemplo, vamos supor que você está numa subestação aí, e aí ela é abrigada, e aí fala lá, presença de proteções, né? Proteções nos barramentos. Como é uma subestação abrigada ali, ela já tem aquela cerquinha em volta do transformador ali que ele serve como gaiola de Faraday, tá? Então não faz sentido. Faz sentido eu, às vezes, utilizar na parte interna ali um para-raio, um captor, né? Olha, o para-raio, geralmente, um terminal aéreo, né? Ele fica em cima, acima da edificação, né? Interligada com a descida e depois vai pelo aterramento. Não faz sentido você ver lá dentro. Aí vamos supor que para fazer o estudo, o formulário é o mesmo e ele tem todas as informações e você vai ticar, né? Vai marcar só na que é necessário. Então é isso, pessoal. Tem um material complementar aqui, que é o da subestação, para vocês verem o que que tem dentro de uma, né, de uma subestação aqui, as listas de material, dependendo do desenho, você tem aqui o desenho, ó, e tem a referência dos nomes aqui, ó, TP, que é o transformador de potencial, isso aí, 7.967, que é a 13.8. Inclusive, esse TP aqui, ele é um instrumento de verificação de tensão aí. E aí ele serve, ele pega a tensão, a energia monofásica, né? Na casa de 7.967, 65, né? É realmente a faixa que trabalha a 13.8, né? O monofásico da 13.8. Aí barra 220 quer dizer que é a baixa tensão, provavelmente a nossa, inclusive era, né? Porque é Celg, né? Era a antiga Celg aí, tá? Então você tem diagrama. Geralmente quando você não vê lista nenhuma atrás aqui, ó, você vai ver lá no final do material do conteúdo os detalhes. Às vezes no final é que você tem esses desenhos, essas especificações que você vai colocar no projeto, né? Que você vai seguir também. Ó, isso aqui é a porta ali, né? Que ela tem que estar chumbada, tem que estar aterrada, né? Precisar. É isso, pessoal, tá? Faça um checklist olhando essa simulação, tá? Essa que eu mostrei, olhando a simulação. Depois faça o relatório do que você encontrou. Dica: como foi uma queda de energia, provavelmente foi um elo fusível que queimou, tá? Foi basicamente, quer ver? Eu tenho aqui. Holiday. Quer ver, ó? Aqui, ó. Era esse que eu tava. Eu achei que não tava aqui, não. Não, ó, perfeito, ó. Isso aqui é um disjuntor de média tensão, tá? É um disjuntor de 13.8. Ah, professor, mas eu ouvi dizer, corre aí a boca pequena, né? Corre aí na miúda, que o dispositivo de proteção para média tensão 13.8, 34, é uma chave fusível. É, o básico, o clássico tá? Mas, né, às vezes é necessário, e principalmente se for uma subestação abrigada, né? Tá vendo que ela tá dentro de um local ali, né? Ela tá confinada aqui, e está vendo que as distâncias, né, entre a parede e a bucha aqui de alta
ela tá literalmente pequena aí, né? Ainda mais no espaço. Se ela tivesse pequena em cima de um poste, né, a 12 metros, ou sei lá, numa linha de transmissão a, sei lá, 20 metros, ok. Mas ela tá no chão aí, ela tá no chão e ainda no espaço confinado. Por isso que tem que ter essa tela aqui, que essa tela é a gaiola de Faraday. Qualquer descarga que tiver nela vai ser liberada para o solo. Beleza, pessoal? Então é isso. Próxima aula vai ser, né, na prática aí, a última aula, só que eu vou colocar aula extra para vocês, tá? Para complementar o conteúdo, tá? E a gente poder conseguir falar de de todas as atividades aí fora a teoria, tá bom? Então é isso, pessoal. Fique com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.